Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Nosso aulão sobre prova oral. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem abrir a câmera, fiquem bem tranquilos. Só me digam, por favor, se estão me vendo e ouvindo direitinho, pode colocar no chat mesmo aqui, e eu vou tentar ler. Tudo bem com vocês? Rafael, Juliana, Vitor, Raquel, Gil, sejam bem-vindos, gente. A gente vai já iniciar. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? O Vitor deu boa noite aqui. Só dei um alô, ok, está tudo certinho com áudio, com vídeo, para a gente poder iniciar aqui, tá? Maravilha. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gil, por ter avisado. Gente, enquanto as pessoas vão entrando, queria me apresentar para vocês. Acredito que vocês tenham visto lá no Instagram do Treine, mas meu nome é Kevin Cunha, sou advogado da União, ex-procurador do Estado do Amapá, e fiz essa transição de cargo agora recente, com posse em junho, e sou mentor de provas orais já há algum tempo. Na verdade, desde 22, ali, quando teve aquela leva de concursos de procuradoria. PGE Goiás, a última que teve, PGE Mato Grosso do Sul, PGE Rio Grande do Sul, PGM Florianópolis, PGE Rondônia, e graças a Deus tive vários alunos aprovados nessas provas, inclusive em Goiás. Fiz até um post recente de um aluno que virou um grande amigo, Carlos, que foi aprovado na PGE Goiás. Coloca aqui no chat para mim, por gentileza, gente, qual que é o concurso que vocês estão avançando? Porque eu sei que existem pelo menos três agora nessa fase, né? PGE São Paulo, PGM Cuiabá, ó, o Juliano falou que é da PGM Cuiabá, e tem a PGE Goiás. Tem muita gente também participando. Ou se você não está, Rafael também de Cuiabá, ou se você não está em nenhuma dessas provas, está aqui só para entender um pouquinho de prova oral, também fica à vontade para colocar aí, tá? Só para eu entender como a gente pode iniciar aqui a nossa aula. Sejam bem-vindos, tem mais gente entrando, gente, fica à vontade. Se quiserem ligar a câmera, eu sei que a gente fica um pouquinho com vergonha, mas vocês vão ver que essa é justamente a fase do concurso que a gente tem que começar a perder um pouquinho a vergonha. O Vitor falou da PG São Paulo, que não tem data ainda, né, Vitor? São Paulo sempre dá essa dorzinha de cabeça para os alunos, assim, de cronograma, é um pouquinho mais difícil. Mas como eu estava falando, gente, então eu já faço mentoria de prova oral desde 22 e agora, voltando às aulas, depois dessa migração, dessa transição de cargo do nível estadual para o nível federal, recebi esse convite maravilhoso da Yasmine para ministrar essa aula e também coordenar o curso de prova oral para PGE Goiás e PGM Cuiabá. Não sei se vocês já viram, a gente estava pensando, organizando como a gente poderia atender melhor vocês e a demanda pela PGM Cuiabá, como eu acabei de ver aqui no chat, né? Alguns de vocês colocaram, é bem alta. E como São Paulo não tem data ainda, a gente vai atender essa demanda de Cuiabá e Goiás, que já tem data marcada. Tem alguém que vai fazer PGE Goiás aqui? Acho que eu só vi São Paulo e deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. PGE São Paulo, Cuiabá, Cuiabá. Eu acho que ainda não tem ninguém de Goiás. Só estou admitindo aqui o pessoal que está entrando. O Robson é Goiás. Seja bem-vindo, Robson. Então, tive alunos aprovados em Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem um pouquinho de experiência com relação a todas as bancas. Eu digo, PGE, tanto da PGM Cuiabá, CESP, Sebrasp, e na PGE Goiás, que é a FCC. Embora tenha as especificidades, né? Goiás, por exemplo, eles não divulgam quem são os examinadores até 5 dias antes da prova, assim como foi na prova passada. Mas nas duas provas orais que eu fiz e fui aprovado, tanto na PG Amapá quanto na AGU, tive a oportunidade de fazer prova dessas duas bancas. Então, na PG Amapá foi FCC e na AGU foi CESP/Sebrasp.
E lá na AGU, eles fizeram um pouco parecido com o que é Ah, em Goiás, no sentido de que são os próprios membros da carreira que elaboram a prova. Então, também tem um pouco de experiência em relação a fazer a prova e ministrar aulas para os alunos que passaram por Goiás, tiveram essa experiência. Florianópolis também foi bem parecido nesse sentido. E, enfim, e aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência, um pouquinho de como é legal fazer prova oral, apesar do misticismo que há, né? Mas o quanto é divertido fazer uma prova oral. Eu espero que vocês saiam dessa aula um pouquinho mais empolgados para essa fase, tá bom? Eu acho que a gente já tem um quórum bem bacana para a gente poder iniciar aqui a aula. Já entrou bastante gente aqui desde a hora que eu falei, mas o áudio e o vídeo estão direitinho para vocês aí, né, gente? Beleza. Então vamos iniciar. Bom, antes de mais nada, pessoal, quero dar os parabéns para vocês por terem chegado a essa fase. Eu tenho certeza que todos aqui batalharam muito para chegar nessa fase. Todo estudo de prova objetiva, discursiva, são anos se dedicando, são horas de renúncia, de trabalho, de dedicação. E agora, claro, está valendo toda a pena e você chega numa última fase do concurso, antes dos títulos, é claro, que é a prova oral. Então, meus parabéns para cada um de vocês que está aqui. É uma alegria muito grande poder ministrar aula para esse tipo de turma, porque eu sei que vocês já estão levando os estudos totalmente a sério, já estão se dedicando 100%, então é muito mais fluido. Tá bom? Eu queria pedir só a gentileza do Rafael e Vitor mutarem os microfones, aí o homem que está falou, não, cortando um pouquinho o telefone tava aberto. o áudio aqui. Então vamos lá, gente. Sobre a importância da prova oral. Antigamente, as provas de advocacia pública não davam tanta importância assim para a prova oral. Então, algumas poucas procuradorias de nível estadual e municipal que tinham a prova oral como uma de suas fases. Mas o que se percebeu com o tempo é que, no final das contas, o procurador é um advogado. Então, naturalmente, a oralidade faz parte do nosso dia a dia. Seja para trocar ideia com um colega, seja para despachar com um magistrado, ou com um membro do Ministério Público, ou fazer uma audiência, a oralidade ela está presente no dia a dia da nossa carreira. Então, as procuradorias começaram a perceber isso, começaram a perceber a importância de identificar aqueles candidatos que têm uma certa desenvoltura com a oralidade, até porque tinha muita dificuldade, tinha procurador que não queria fazer audiência, procurador que não queria despachar com o magistrado. E com o tempo foi se percebendo a necessidade e a importância desses despachos, de uma advocacia pública ativa, e por isso a importância da prova oral. Então, eu sei que para a gente, como candidato, como concurseiro, a gente pensa, poxa, mais uma etapa, né? E mais uma vez que eu vou ter que me expor, porque a verdade é que quando a gente faz prova objetiva, a gente fica numa certa zona de conforto no sentido de que a gente só vai fazer uma bolinha ali no gabarito, né? Eles não sabem quem somos nós, então a gente está relativamente sossegado para errar. Na discursiva também não é muito diferente. Embora a gente escreva, no final das contas eles não estão vendo a gente, então a gente também fica numa certa zona mais confortável ali para erro. Mas quando a gente chega na prova oral, esses fantasmas começam a aparecer, esses fantasmas, vamos dizer assim, emocionais. Não sei se vocês estão passando por isso agora, mas é muito comum mesmo. Os meus alunos chegam para mim, e eu também senti isso na minha primeira prova oral, de acontecer a chamada síndrome do impostor, que é quando a gente chega nessa última fase, depois de ter passado por várias fases bem difíceis, a gente achar que não é capaz ou não deveria estar ali na prova oral, né? Aquele sentimento de, meu Deus, e agora vão me descobrir, eu sou uma fraude, não sei como eu cheguei aqui, às vezes foi um recurso que eu fiz na discursiva, meio que caí aqui de paraquedas, começa a vir essas mentiras na nossa cabeça, de que a gente não tem capacidade, de que a gente, enfim, vai ser descoberto, vão ver o nosso rosto, quando eu falar uma coisa errada, sei lá, o examinador vai rir de mim. Vocês estão sentindo isso, um pouco dessa questão da síndrome do impostor? Coloca aqui no chat, deixa eu ver se eu não estou falando coisas aqui aleatórias, porque eu acho que é importante, antes de iniciar na parte mais técnica, a gente tratar um pouquinho dessas questões mais subjetivas, de a importância e como aluno, como candidato está se sentindo nesse momento. Então, vocês também estão sentindo um pouquinho dessa questão da síndrome do impostor, de sentir meio incapaz, com vergonha, de estar nessa fase, de como se portar
coloca aqui no chat, ou se quiser abrir o microfone também, a qualquer momento aqui da nossa aula, vocês fiquem à vontade para parar, para perguntar, para pedir a palavra, tá bom? Olha só, o Ricardo colocou aqui, sim, parece que não há nada para ser exposto na fase oral. É verdade, eu lembro que meu primeiro treino de prova oral com um colega, primeiro treino da vida, gente, primeiro treino eu estava lá e a primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte, candidato, o que é ato administrativo? E eu simplesmente congelei. Eu não sabia dizer o que era um ato administrativo. E eu me senti um estúpido. Eu me senti muito incapaz, porque eu não sabia definir o que era um ato administrativo. E eu já tinha passado por uma prova objetiva, já tinha passado por uma prova discursiva, que na época, inclusive, tinha caído uma questão discursiva sobre atos administrativos, enfim, sobre os atributos, e eu sabia escrever sobre aquilo, mas na hora de falar eu não conseguia. E eu me senti muito mal. Fiquei, meu Deus, se eu não consigo definir o que é ato administrativo, como é que eu vou me sair numa prova oral de verdade? Mas a verdade, gente, é que assim, existe um peso emocional com relação à prova oral, é claro, você vai estar exposto diante de uma figura de autoridade, mas a verdade é que a gente treina o nosso cérebro para ter um conteúdo muito mais escrito obviamente, e de marcação. Você vai marcar uma prova objetiva e você vai escrever numa prova discursiva. Então, a gente não treina o nosso cérebro para expor falando durante essa preparação. Então, imagina quantos anos vocês estudaram para chegar até aqui. Às vezes foi menos, um ano, mas a média ali é 2, 3 anos para conseguir chegar numa prova oral, que a gente treinou basicamente para marcar ou escrever. A gente não treina para falar, só quando a gente chega na prova oral. Então, é natural que a forma de você expor o conteúdo seja bem uma grande novidade. É claro que aqui todo mundo fala, é claro que alguns têm mais desenvoltura do que outros, por exemplo, aqueles que tinham mais facilidade de apresentar um trabalho na escola, tem outros que só era aquela pessoa que segurava o cartaz, e ainda segurava o cartaz assim bem na frente do rosto para não aparecer. Então é claro que cada um tem a sua peculiaridade, mas a grande verdade é que a gente não treina para expor o conteúdo falado, a gente treina para expor o conteúdo de forma escrita ou marcando um X na questão que a gente considera correta. Então, nesse momento do concurso, a nossa preocupação enquanto professor não é nem tanto a questão jurídica, embora o aluno sempre pense que é algo jurídico, né? Que ele não tem o conteúdo, como o colega falou, como se ele não soubesse o que falar na prova oral, não tivesse o que expor. Mas a verdade é que vocês têm muito conteúdo. Vocês têm todo o conteúdo que precisam, na verdade. O que a gente tem que treinar, e aqui o foco dos nossos cursos do treino em seguida, vai ser exatamente treinar a técnica de exposição. Deixa eu só ver, a gente tem uma galerinha entrando. Deixa eu só ver se não tem mais gente para aceitar aqui. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês, gente? Coloca aqui no chat só para não me sentir sozinho. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tô falando muito rápido? Tá ok? Vocês estão entendendo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para aceitar. Não, acho que entrou todo mundo. Tá tranquilo? Estão entendendo direitinho? Então é exatamente isso. A gente tem, a nosso cérebro ele está programado para escrever ou marcar e não para falar. Então por isso que a gente tem essa ideia de que a gente não tem capacidade ou não sabe o que expor. Mas eu afirmo para vocês, de quem já passou por isso e não tem muito tempo, vocês têm toda a capacidade do mundo para estar numa prova oral desse nível. Vocês têm toda a capacidade que precisam para expor o conteúdo. É claro que vai exigir preparação. É claro que vai exigir aplicação de técnica, vai exigir dedicação de vocês com relação aos estudos, mas vocês têm total capacidade de estar nessa fase aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá. Essa aula a gente vai fazer, eu vou dividir ela em alguns tópicos. Então eu quero tratar com vocês primeiro sobre como e o que estudar para a prova oral. Esse é um ponto assim que sempre me perguntam, professor, mas como é que eu estudo para a prova oral? Eu não sei, eu pego minhas metas ali de objetivas, eu pego minhas metas discursivas e parece que eu não estou conseguindo estudar tudo que precisa. Enfim, o que eu faço nessa fase? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre um método que eu utilizei de estudo, tanto na PGMAPA, quanto para a AGU, quanto para os meus alunos que eu tive nas outras procuradorias, que serviu muito para eles. Então, a gente vai falar sobre como, o que estudar. Vai falar também sobre gestão de tempo e controle emocional no dia da prova. E caso vocês queiram, né, só um detalhe, enquanto eu for falando cada tópico,
podem mandar mensagem no chat. Pô, professor, eu estou com uma dúvida com relação a isso, com o que você falou. Olha, a Gil acabou de falar, tem muita dúvida de como estudar. A gente vai já tratar disso, Gil. Eu também tinha muita dúvida sobre isso. Então, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para abrir o microfone se quiserem. E ao final, caso algum de vocês queiram, um ou dois, não sei, a gente pode fazer um pequeno simulado para eu dar um feedback e mostrar para vocês o quanto o treino é importante. Mas não se assustem com isso, tá? Não vou sortear, não vou mandar ninguém fazer nada aqui. É muito voluntário, é tudo tranquilo. Tá bom, gente? Tudo certo até aqui então, né? Já falei da importância da prova oral, já falei sobre síndrome do impostor, já falei da importância e o porquê que existe essa fase do concurso. Então, agora vamos lá para o que de fato vocês estão esperando aqui, que é como e o que estudar para a prova oral. Então, como eu disse, eu sempre tive muita dificuldade no início de, poxa, como é que eu vou separar meu cronograma, como é que eu vou adaptar minha rotina para esse tipo de estudo, porque é um estudo diferente. Eu faço uma comparação que é como se um atleta de basquete, por exemplo, fosse agora virar um jogador de futebol. Ele tem todo o atleticismo, ele sabe como se alimentar, ele sabe o que tem que correr, mas agora ele tem que aprender habilidades novas para mostrar seu atleticismo de uma forma diferente. Então, eu desenvolvi 4 pilares de como e o que estudar para uma prova oral. E o primeiro pilar é o que eu chamo de estudo horizontalizado. O que isso quer dizer? Quando a gente estuda para a prova objetiva e para a prova discursiva, o nosso estudo é muito verticalizado, ou seja, é um estudo aprofundado. Então, por exemplo, se você vai estudar sobre controle de constitucionalidade, você vai estudar conceitos, natureza jurídica, histórico, decisões internacionais, como surgiu o controle de constitucionalidade, foi na Áustria, foi nos Estados Unidos. Você vai analisar jurisprudência, vai analisar legislação, enfim, você faz um estudo totalmente verticalizado e aprofundado desses principais assuntos. E é importante isso para a prova oral? Claro, é muito importante. Afinal, vocês estão trazendo essa bagagem. Mas pensem comigo e comentem no chat se faz sentido para vocês. Na prova oral, muito mais que nas outras provas, o nosso primeiro objetivo não necessariamente é passar, mas o nosso primeiro objetivo é não reprovar. Vocês concordam comigo? Então, o nosso maior medo é esse. O nosso maior medo não é ser aprovado em primeiro, segundo, terceiro. É ser reprovado na prova oral, já que é o último ponto. Então, eu pensei comigo, o que eu posso fazer para não ser reprovado numa prova oral? E eu fui analisar os dados de o que provoca uma reprovação na prova oral. E embora as provas orais tenham uma média de aprovação acima de 90%, então já é uma coisa para tranquilizar vocês, em regra, tá, gente? Isso é a regra, não acontece em todas as provas. PGE Goiás, por exemplo, na passada, teve uma reprovação, infelizmente, muito alta. E eu já vou chegar nesse ponto. Mas a regra é que mais de 85 a 90%, pelo menos, dos alunos, dos candidatos que chegam à prova oral são aprovados. Então, o que faz esses 15, 10% ser reprovado? E por incrível que pareça, eu fui pegar as estatísticas, conversando com amigos, lendo relatos. O primeiro ponto, que o maior dado, né, o maior índice de reprovação numa prova oral é o medicamentos. O primeiro ponto é medicamento. Como assim medicamento, professor? Tem muita gente, infelizmente, que toma remédio sem prescrição, seja para ou dormir, ou ficar acordado, ou para ter memória, enfim. E eu não estou falando aqui de pessoas que tomam medicação prescrita, tá, gente? Com prescrição médica, tudinho, nada disso. Mas, ouvi a dica de um amigo ou de um professor, sei lá quem, e por conta dessa medicação a pessoa passa mal de saúde ou não consegue se concentrar no dia da prova e é reprovado. Vejam que é bem peculiar essa questão da reprovação. A segunda maior reprovação, e aí praticamente foram esses 2 pontos, então, na verdade, foram 3 pontos de reprovação. A falta, então tem pessoas que faltam mesmo para o oral, seja por um imprevisto, seja porque, de fato, não teve emocional para fazer a prova. É raríssimo, 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 mas acontece. O segundo é essa questão do medicamento. E o terceiro ponto de reprovação é quando a pessoa, de fato, não sabe nada do que lhe foi perguntado num ponto específico e acaba zerando uma banca. E aí, quando você zera uma banca, a regra é que você não é aprovado. Na PGM Cuiabá, se eu não estiver enganado, o edital fala em uma pontuação mínima.
e uma banca só de 30 minutos. Então, não necessariamente o fato de você zerar uma banca, pelo menos pelo que eu me lembro de ter visto no digital, vai fazer reprovar. Mas a regra é que se você zera uma banca, há reprovação. Então eu pensei, como é que eu posso fazer para não zerar? É eu ter uma noção mínima dos pontos do edital que eu não tenho domínio. Então, por exemplo, e aí entra a questão do estudo horizontalizado, que é um estudo mais raso, vamos dizer assim, mais conceitual. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o edital, tanto da PG Amapá quanto da Geogrupo para fazer, vi as matérias que iriam cair na prova oral, analisei e verifiquei dentro dessas matérias quais desses pontos dentro dessa matéria que, se me perguntassem, eu não saberia responder nada. Eu não conseguiria desenvolver nada. Porque sempre tem, a gente nunca consegue esgotar inteiramente 100% do edital, ter domínio de todo o edital. Então, a partir do momento que eu comecei a identificar esses pontos, que se me perguntassem, eu não saberia responder nada, aqueles pontos passaram a ser uma das minhas prioridades de estudo. Então, por exemplo, eu lembro que no Amapá tinha lei de registros públicos. Eu parti o olho naquilo e pensei, nossa, se me perguntarem sobre isso aqui, eu não sei nada. Então, eu tenho que pelo menos saber alguma coisa da lei de registros públicos. Então, aquilo passou a ser uma prioridade para mim. Ah, professor, então o senhor dedicou grande parte do seu tempo, maior parte do seu tempo para isso? Não, foi um pedaço do meu cronograma eu dedicava, eu dividi em 4 partes do cronograma, então 25% do meu tempo eu dedicava para esse estudo horizontalizado, justamente para eu poder ter uma noção mínima de todo o conteúdo do edital, das matérias, obviamente, que iriam cair. Assim, eu eliminei a chance de cair qualquer coisa na prova e eu não saber falar alguma coisa. Porque se vocês forem analisar os editais, embora, é claro, grande parte da pontuação seja o conteúdo jurídico, mas existem outros pontos importantes a serem analisados. Desenvoltura, a correção da língua portuguesa, concatenação das ideias, coesão, coerência. Então, tem outros pontos a serem alcançados além do jurídico. Mas é claro que você tem que saber um jurídico para poder alcançar os outros pontos. Então, eu comecei a fazer esse estudo horizontalizado e eliminando a possibilidade de zerar a minha prova. Então, esse foi o primeiro pilar, que eu chamo de estudo horizontalizado. Ficou claro para você, gente? Tem alguma dúvida com relação a esse ponto? Fez sentido? Ou, professor, não, se fizer sentido também, fique à vontade. Professor, não fez sentido nenhum, não entendi nada que o senhor falou. Coloquem aqui no chat só para eu ter uma noção se eu posso passar para o próximo tópico ou se ficou alguma dúvida com relação a esse tipo de estudo. Lembrando que o estudo horizontalizado não elimina o nosso estudo convencional, tá? Então, assim, você vai transformar em uma prioridade sim. Lembra que eu falei, é um pouco contraintuitivo, porque a gente aprende muito a estudar o chamado núcleo duro, aprofundar os assuntos mais cobrados, mas na prova oral, como o nosso primeiro objetivo é não reprovar, eu focava primeiramente nesses pontos que eu tinha dificuldade, tá bom? Olha, o Vitor está perguntando sobre quanto tempo eu dedicava. Quando eu estudei só para oral, porque teve um tempo que eu estudei que era objetivo, discursivo e oral ao mesmo tempo, mas quando eu estudei só para oral, eu dividi meu estudo em 4 etapas, que são as 4 etapas que eu vou te passar aqui. Então, eu dedicava mais ou menos 25% do meu dia para esse estudo horizontalizado. Então, se eu tinha 4 horas para estudar, 1 hora eu dedicava só para esse estudo horizontalizado até esgotar esses pontos que eu tinha dificuldade. Então, como eu te falei, às vezes, por exemplo, lá na PG Goiás, na parte de legislação, na parte de direito tributário, existe uma legislação estadual que você não tem domínio. Então, eu ia lá, pegava essa lei, ia dar uma olhadinha, ver de que trata essa lei. Essa lei foi cobrada na primeira fase, deixa eu ver que questões caíram na primeira fase. Ah, tá, então eu entendi. Esse artigo aqui eles gostam de cobrar. E, professor, cai lei local em prova oral? Cai sim. Cai lei seca em prova oral? Cai bastante. Então, é interessante você ter noção de quais são as legislações que foram cobradas. A gente vai já falar sobre esse outro ponto de estudo das fases anteriores, mas eu dedicava esse tempo. Então, lembra, é um estudo horizontal, não é um estudo vertical. Eu não aprofundava totalmente. Eu dava uma olhadinha por cima, colocava ali destaque. Eu gostava de pegar os pontos que eu tinha dificuldade, colocava no arquivo editável, no Word, e colocava lá. Por exemplo, vamos dizer que tem lá PGM Cuiabá, salvo engano, cai direito fundiário, né? Você colocava lá, o que é uma ação de reintegração de posse? Você colocava lá o conceito, quais são os seus requisitos? O que é posse nova, posse velha? O que é... Então, eu colocava lá um mini resumo, que quando eu batia o olho, eu já sabia falar alguma coisa daquilo.
Eu talvez não fosse o maior especialista, e de fato não era. Mas se o examinador perguntasse aquilo ali, eu não ia ficar calado. E lembre que o que eu falei, um dos maiores pontos de aprovação é quando o examinador pergunta e o candidato não consegue responder nada daquilo. Então não tem nada o que o examinador avaliar. O Rafael perguntou aqui, e quando conciliava com outras fases, como dividia o tempo? Acho que uns estão conciliando com o Paraná, Poa. Na minha época eu conciliei prova oral do Amapá, prova objetiva de Santa Catarina e discursiva de Curitiba. E tudo deu certo, assim, eu passei nas três fases, né? Mas como é que eu conciliava? Eu estabeleci uma prioridade. E aí entra aqui nosso bom e velho, a nossa boa e velha teoria das escolhas trágicas, né? Então, como eu já estava mais avançado no Amapá, eu preferi me dedicar mais à prova oral. Então, na época, eu tinha mais ou menos 5 horas de estudo por dia. Então, eu colocava ali 3 horas para estudar para o Amapá e as outras 2 horas eu dividia entre PGE Santa Catarina, que estava no objetivo, basicamente eu estava a lei estadual de Santa Catarina, porque as outras matérias eu já vinha estudando para as outras provas, e Curitiba eu estava na segunda fase, fazia uma horinha de treino ali de provas discursivas, e o que aconteceu? Como eu estabeleci uma prioridade, eu passei no mapa muito bem, na prova oral, na PGM Curitiba, eu fui aprovado também, já estava na segunda fase, mas eu fiquei um pouquinho atrás na lista, e PG Santa Catarina eu acabei passando também na objetiva, mas caí na discursiva porque eu continuei me dedicando à prova oral da Amapá, que demorou um pouquinho para acontecer. Então, a primeira dica que eu dou para você conciliar as fases é estabelecer a prioridade. E eu, particularmente, acredito que vocês vão priorizar a prova oral que já está no finalzinho. A não ser que você tenha muita vontade, não sonho de estar na PG Paraná e tudo mais. Mas tenta dividir teu tempo conforme a tua prioridade. E no tempo que você tiver, aplica isso que eu estou te indicando aqui. Claro, é só um conselho, uma indicação, né? Não é uma regra. Mas dentro daquilo que você tem, dentro do tempo que você tiver para oral, tenta dividir nesses pilares aqui que eu te passei. Que eu vou te passar agora. Tá legal? Mais alguma dúvida, gente, desse estudo horizontalizado? Se não, vou passar para o próximo tópico. Tá bom? Então, se tiver, vocês mandam aí que a gente vai seguindo. O próximo tópico, o segundo pilar do estudo de prova oral, é o estudo da banca examinadora, ou de quem vai elaborar a prova de vocês. Então, se é banca própria, o que você tem que fazer? O estudo dos artigos, das publicações, livros até, dos examinadores é essencial. Por quê? No meio acadêmico, existe essa questão, mas como é que posso dizer? Existe um certo ego, existe uma. Não é bem ego a palavra, mas existe uma questão de você querer cobrar aquilo que você estuda, aquilo que você escreve, aquilo que você se dedica. Então, há uma predileção dos examinadores a perguntarem na prova oral aquilo que eles estão trabalhando e escrevendo. Eu sei que parece muito óbvio isso, e de fato é, mas a verdade é que quando a gente está se preparando para o concurso, a gente negligencia muitas coisas, dentre elas, essas coisas até mais óbvias. Então, para quem já sabe quem são os examinadores, ou quem vai elaborar a prova, se no seu concurso você já sabe, separa outra parte do seu tempo, desses 4 pilares, para o estudo da banca. Então, pega os nomes ali dos examinadores, vê o que eles estão tratando, vê o que eles estão escrevendo, quais artigos, se dentro da PGE ou da PGM tem algum parecer referencial, tem alguma ação, um recurso, alguma coisa que esses procuradores estão escrevendo, que esses examinadores estão escrevendo, né? Porque pode ser que tenha alguém que não seja procurador. E aí você vai se dedicar a isso. Por exemplo, na AGU, foi um exemplo bem emblemático. O examinador de direito civil ficou na cara, ele estava na banca, né, examinadora do concurso, não lembro o nome dele agora, mas ele ficou na cara que desde a prova objetiva era ele quem estava elaborando as questões. Por quê? Eram questões de direito civil que fugiam um pouco do parâmetro SEBRASP, né, CESP, que a gente conhece, e eram muito voltadas aos artigos e livros que esse professor tinha. Então, a gente começou a estudar desde a primeira fase, partir para a segunda até a prova oral, os artigos, as matérias, e de fato, no dia da prova, caíram questões exatamente daquilo que ele escrevia, então ficou bem agradável para a gente, dizer assim, para responder, e inclusive ele foi um dos examinadores no dia, né, arguiu alguns candidatos no dia. Então, esse estudo horizontalizado elimina a sua possibilidade de zerar, somado ao estudo da banca examinadora, você não só fica mais confortável no sentido de que, poxa, se
me perguntar algo do edital, eu vou saber falar pelo menos alguma coisa, e você fica familiarizado com os examinadores. E aqui eu vou dar uma dica bem pessoal. Quando eu sabia, né, quem eram os examinadores, quando eu sabia quem ia me arguir, o que tinha lá no edital e tudo mais, eu pegava fotos desses examinadores, né, no Google Images, não é nada de stalker, tá, gente? É só questão de técnica mesmo. E quando eu treinava em casa, eu colocava as imagens no computador desses examinadores para criar familiaridade, que aí é muito mais fácil você falar com alguém, olhar para alguém que você conhece, né? É muito mais tranquilo. E aí eu ia criando familiaridade com os examinadores, pegava vídeos no YouTube, eu via como era a voz deles, para não chegar no dia e ser pego de surpresa. Então, isso me ajudou muito, ajudou vários alunos meus. É claro que existem aquelas peculiaridades de banca que eles não divulgam quem são os examinadores. Então, por exemplo, eu sei que na PGE Goiás, passada, eles só divulgaram quem eram os examinadores 5 dias antes do dia da prova. Então, assim, de fato, nesse ponto é muito difícil. Mas aí passa para o nosso terceiro pilar, que eu vou já. Nosso quarto pilar, na verdade, que eu vou já passar para vocês. Mas, assim, tem como você, ainda não sabendo quem são os examinadores, conseguir entender a predileção do certame. E a gente vai tratar um pouquinho disso. A Ariadne perguntou: como eu descubro quem são? Geralmente está no próprio edital. Então, o próprio edital do concurso fala quem vai elaborar a prova. Tem, salvo engano, no edital da PGE Goiás, eles deixam claro que a FCC vai organizar todas as fases, mas com relação à elaboração da prova oral, vai ficar a cargo de uma banca que ia ser designada pelo órgão. Então, eles não divulgam quem são, mas assim, só o fato de ter essa disposição digital, você já sabe que não vai ser a própria FCC que vai fazer. Então, vai ser alguém de lá de dentro da casa, e aí você começa a dar importância para as publicações da casa, da própria PGE Goiás. Então, ler os pareceres referenciais, despachos administrativos mais conhecidos, olhar o site da instituição. E aí, agora, dentro desse tópico ainda de banca examinadora, uma dica que eu dou é vocês se familiarizarem com as demandas da instituição, se familiarizarem com o que está acontecendo dentro da casa. Por exemplo, quando eu fiz PG Amapá, eu via o site da PG Amapá praticamente todos os dias, via o que eles estavam publicando, as notícias que estavam saindo, e geralmente era alguma coisa voltada para a parte fiscal. Então, o Amapá sempre está envolvido com alguma coisa de benefícios fiscais, né, isenção, enfim, compensação, alguma coisa nesse sentido. Então, e na primeira fase, na segunda fase, a gente percebeu que o tributário estava sendo cobrado com um pouquinho mais de afinco. Então, é natural que a demanda da casa tá para o direito tributário. Tanto é que a pessoa, um colega que passou em primeiro lugar, foi designado diretamente para a Procuradoria Fiscal. E quando eu saí de lá, praticamente todos os procuradores que estavam na Procuradoria Fiscal, se não me engano, todos eram do meu concurso. Então, assim, você ter, não só, se você souber, claro, quem são os examinadores, ir atrás desses artigos, livros e tudo mais que eles falam, não é para ler o livro todo, tá, gente? É só para entender os assuntos e ver o que ele está escrevendo, mas também ter familiaridade com a própria casa que vocês vão entrar, né? Com a PGM Cuiabá, com a PGE Goiás, PGE São Paulo, ver como é que está sendo tratados os assuntos na casa. Por exemplo, na AGU, a gente percebeu que tinha essa questão da defesa da democracia, defesa do clima. Então, estava sendo criado procuradorias nacionais especificamente para isso. Então, é claro que na prova oral ia ter alguma coisa nesse sentido, políticas públicas. Então, minha primeira pergunta de prova oral, por exemplo, foi sobre ciclos da política pública. E há pouco tempo, antes disso, eu tinha lido um artigo de uma das coordenadoras, na verdade, uma das gestoras da casa sobre políticas públicas e sobre o ciclo de políticas públicas. Então, acabei saindo muito bem. Então, não é porque eu sabia mais que todos? Não, mas porque eu fiz um estudo estratégico da banca e da própria instituição, da própria casa. Então, você vai criando familiaridade com isso. Eu digo que a prova oral é a prova mais subjetiva de todas. Subjetiva em que sentido? É a prova que a instituição vai colocar mais a cara dela. Porque eles vão receber vocês, eles vão estar olhando para vocês, vão querer saber quem vocês são, se vocês têm a capacidade de desenvoltura e vocês têm para poder integrar os quadros da instituição. Então, é natural que seja uma prova mais subjetiva e voltada para as demandas da própria casa. Então, esse segundo pilar, então vamos lá, o primeiro pilar é o estudo horizontalizado, eliminar a possibilidade
de reprovação, eliminar a possibilidade de zerar. O segundo pilar é o estudo da banca examinadora, mais esse estudo da instituição que vocês estão entrando, o estudo da casa. E como é que vocês fazem isso? Site da instituição, leitura de parecer, ver as notícias. Tá legal? Fez sentido esse segundo pilar para você? A gente já está dando um pouquinho de luz. Está vendo que é um estudo um pouquinho diferente. E se você tiver alguma dúvida, por favor, vão colocando no chat aqui, que eu já vou passar para o próximo pilar, para a gente também não fazer uma aula muito alongada. Mas vocês estão vendo que é um estudo um pouquinho diferente, é um estudo estratégico. E nos nossos cursos de prova oral que nós lançamos e vai para as inscrições, a gente quer estabelecer cronogramas, metas, né, para auxiliar você nisso, nesse formato que eu estou falando para vocês. Então, obviamente que essa questão dos não tem como a gente saber quais são os pontos que vocês tenham dificuldade, mas, por exemplo, a gente vai estudar as instituições, a gente vai estudar a PGM Cuiabá, a gente vai estudar a PGE Goiás, a gente vai estudar o que está saindo de parecer, como é que os procuradores estão se posicionando, quais são as demandas do Estado de Goiás, as demandas do município de Cuiabá. Então, não se preocupe com relação a isso, a gente vai tentar ao máximo entregar materiais para vocês, nesse sentido, as perguntas que, por quem optar pela arguição individual, a gente vai ter essas duas modalidades. Né? Vão ser só 12 vagas, que é o que a gente consegue atender com qualidade, 12 alunos para arguições individuais, e também vai ter vagas ilimitadas para quem quiser ter acesso a todos os materiais que a gente vai divulgar, e também a arguições coletivas. Então, eu quero fazer aulões como esse, pelo menos uns 2 aulões como esse, para a gente poder passar técnicas, passar o que a gente está vendo da banca, o que a gente está vendo da prova, e também, se quem quiser, né, participar de uma arguição coletiva e também estudar provas anteriores para a gente se destacar. Tá? Então, a gente vai fazer esse estudo para vocês lá dentro também. Beleza, gente? Fez sentido para vocês, segundo ponto, ou não? Ou para vocês não foi útil? Tem alguma dúvida? Coloca aqui para a gente passar para o próximo ponto, por favor. Acredito que está tudo ok, né? Então, vamos lá. O terceiro pilar da preparação é o estudo das provas anteriores. Isso aqui, claro, é bem óbvio também, mas vale muito ser destacado. E esse estudo de provas anteriores, não só provas anteriores das próprias bancas, aqui eu falo bancas organizadoras, tá? CESP e FCC, mas também os estudos das outras fases do seu concurso. Então vamos lá, primeiro ponto. Por que analisar questões de prova oral anteriores, para vocês terem noção de como as questões são feitas, como elas são cobradas. E vocês vão perceber que as questões de prova oral são as questões mais fáceis que existem dentro do concurso. Ah, professor, você está dizendo que é muito fácil passar em prova oral? Não. Eu estou dizendo aqui que as questões são mais simples. Porque pensa comigo, quando você vai fazer uma questão de prova discursiva, você tem ali 4, 5 horas de prova. Então, é natural que as questões sejam mais complexas, é natural que eles exijam de vocês uma exposição de conteúdo mais aprofundado. Em prova oral, não. Você vai ter ali minutos para poder expor um conteúdo. Então, por exemplo, na PGM Cuiabá, eu verifiquei no edital que são 30 minutos de prova e são 6 matérias ou 6 bancas. É muito parecido com o que foi na GU. Então, é basicamente 5 minutos para cada banca, 5 minutos para cada prova. Então, por exemplo, você tem ali direito ambiental e fundiário. Como é que eles vão te fazer perguntas aprofundadas para você responder em 5 minutos? É muito difícil. A mesma coisa na PGE Goiás, embora seja 15 minutos por banca, 15 minutos parece ser muito tempo, mas é verdade que falando, 15 minutos passam muito rápido. Então, é natural que as questões sejam mais objetivas, mais conceituais. Então, vocês vão ver que, e por isso é importante vocês verem as provas anteriores. São perguntas que tratam de conceito, natureza jurídica, alguma outra discussão jurisprudencial, mas principalmente muitas questões práticas. Então, são questões ali que, às vezes, principalmente na PG Goiás, ele traz um caso prático, e eles vão querer saber se você tem esse raciocínio de procurador, se você tem esse raciocínio de advogado público. E é por isso que é importante você ter familiaridade dessas questões anteriores, de como são feitas essas questões, como são cobradas. E, além disso, é importantíssimo vocês estudarem a primeira e segunda fase do concurso de vocês. Por quê? A regra é que haja uma predileção por assuntos e matérias desde o início do certame. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da PGMAPA, que a gente verificou a questão de tributário, e na AGU, que a gente identificou essa questão
da defesa da democracia e meio ambiente e clima? Então, há uma predileção desde a primeira fase até a prova oral. Então, se um assunto foi muito cobrado na prova objetiva e principalmente se ele se repetiu na discursiva, a chance dele ser cobrado na prova oral é muito grande, gente, muito grande. Estou falando de isso porque aconteceu comigo na PG Amapá, aconteceu na AGU, aconteceu com outros alunos. Então, se você analisar as provas, você pega uma prova oral e, por exemplo, a última da PG Goiás, analisar discursiva e objetiva, você vai ver que tem assuntos que se repetem. Então, dentro desses pilares, além do estudo horizontalizado e além do estudo da banca examinadora, mais a instituição, é super importante vocês analisarem provas anteriores e estudarem mesmo, pegar aqueles assuntos ali, como é que eu me sairia se me perguntassem esse assunto. Licitações e contratos, que parece que a gente vai falar, parece que não sabe nada, mas na hora de escrever a gente sabe muita coisa. Então, como é que sairia nesse assunto? Se você tiver dificuldade naquele assunto, então aquele assunto é uma prioridade para você. E se aquele assunto se repete desde a prova objetiva, aí que tem que ser prioridade mesmo, porque a chance de se repetir é muito grande, tá bom? Então, o terceiro pilar é o estudo da dinâmica e formatação das provas anteriores. Beleza, gente? Fez sentido? Tem alguma dúvida com relação a esse ponto aqui, sobre estudo de provas anteriores? Eu sei que parece bem óbvio. E assim, quando eu fiz a AGU, uma grande vantagem, e aqui, independentemente do curso que a gente está lançando, mas assim, e a razão de eu querer me envolver com treinos objetivos, é não só a excelência, mas o material, a base de dados que o treino tem é fantástica. E como é que eu me beneficiei disso? Eu peguei as questões de prova oral que tem no treino, que tinha de Sebrasp, de outras procuradorias, eu estudei praticamente todas as questões que caíram, mesmo o PGM, mesmo o PGE, o que tinha de questão de prova oral de procuradoria, lá no treino de subjetivas, eu analisei espelho, analisei o que foi cobrado, como foi cobrado, por que eles cobraram aquilo. Então, vocês que são assinantes têm acesso a essa ferramenta maravilhosa. Na época da PG Amapá, eu tinha que sair catando, né, onde tinha, e a FCC era muito difícil de divulgar, não sei como está hoje, se ela já está divulgando, mas na época não divulgava. Então, eu tinha que ir atrás, eu comprei livros, né, sobre provas orais, de questões que às vezes não tinha nada a ver com o que ia cair no Amapá, mas só para eu saber, eu queria ler o que era cobrado prova oral. Colocava no YouTube para saber se alguém tinha feito prova oral daquela banca, enfim. Hoje vocês têm acesso à plataforma que tem essa base de dados fantástica, vocês podem ter acesso por assunto, por banca, por carreira. Isso é maravilhoso, é fantástico. Inclusive, até estudar provas de outras carreiras, mas que tem um assunto que cai bastante, por exemplo, controle de constitucionalidade. Você viu ali, só exemplo, tá, gente? 3 questões de prova oral só sobre esse assunto, mas você vê que o assunto está se repetindo desde a primeira fase. Vê uma questão de prova oral do MP, por exemplo, ou de delegado, ou de juiz, se caiu sobre controle de constitucionalidade, né? Vê como foi a formatação, o que foi exigido, conceito, né? Um dispositivo legal sobre o tema. Estudem, né, por aquele espelho, que é muito provável que se repita aquela formatação. Tá bom, gente? Alguma dúvida com relação a esse ponto? Tá fazendo sentido para vocês? Estou falando muito rápido? Coloquem aqui no chat. O professor tá rápido, o professor tá ok? Estou entendendo? Tá fazendo sentido? Ou tá embananado aqui? Não entendi nada. Gabriela falou que tá ótimo. Posso passar para o próximo ponto, então? Se quiserem perguntar também, gente, sobre outro tema que eu não esteja falando aqui agora, seja de preparação, seja de comportamento, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Qualquer dúvida que tiverem de prova oral, vocês podem colocar aqui no chat e à medida que eu for avançando, se fizer sentido para o tópico, eu respondo na hora. Se não, eu vou salvando aqui para a gente conversar ao final, tá bom? Então vamos lá. O quarto e último ponto, né, que eu desenvolvi para a gente conseguir como e o que estudar, saber como e o que estudar para o prova oral, é o treinamento. E é o treinamento diário. Como assim? É super importante que a gente comece a desenvolver essa musculatura da fala. Como eu dei o exemplo, é como se um jogador de basquete fosse agora esse jogador de futebol. Ele é atleta, ele tem a preparação física, mas a forma de atuar é diferente. E aqui na prova oral é a mesma coisa.
você vem de uma, você é um atleta, juridicamente falando, você vem bem preparado de uma objetiva, de uma discursiva. Você fez toda a preparação necessária, afinal você está nessa fase. Mas a forma de expor conteúdo agora é totalmente diferente. E você tem toda a capacidade do mundo para ser um ótimo orador ou uma ótima oradora no dia da sua prova, para aquela prova em específico. Por incrível que pareça, desde a minha infância, adolescência, eu sempre fui muito tímido, eu sempre tive muita vergonha de aparecer, de falar. Eu não gostava da minha voz. Quando surgiu o WhatsApp e o áudio por WhatsApp, eu odiava ouvir o meu próprio áudio no WhatsApp. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu odiava, eu ficava agoniado de ouvir minha própria voz e tudo. Então, assim, isso é algo treinável, é totalmente treinável. Essa é a beleza da prova oral. Aqui vocês vão ver que depois que vocês passarem por essa fase, por essa preparação, vocês vão sentir muito mais maduros, muito mais preparados para encarar os desafios da advocacia pública. Porque a prova oral nos exige isso, nos exige essa exposição, nos exige essa desenvoltura e essa necessidade de preparação. É por isso que eu sou tão apaixonado por essa fase do concurso, muito mais do que as outras. Primeiro, porque se a gente está aqui, a gente já está muito próximo de alcançar nosso sonho, a gente já está muito próximo de realizar aquilo que a gente tanto lutou. E segundo, porque a gente desenvolve muito mais. A gente acaba se tornando até uma pessoa melhor, porque a gente consegue se comunicar melhor, a gente consegue se desenvolver melhor, a gente consegue entender que nós somos sim capazes de estar aqui. E é interessante que quando eu fiz a primeira vez a prova oral, eu tinha muitos questão da síndrome do impostor, de eu caí aqui de paraquedas, eu não sei se eu vou conseguir desenvolver, não sei se eu vou conseguir falar, eu não sei se eu sou capaz de ser um cargo. Eu ficava pensando assim, meu Deus, no dia que eu chegar lá, que eu sentar na frente do examinador, vão me desmascarar, vão olhar para mim e dizer: o que esse cara está querendo aqui? Ele não vai ser procurador do Estado, ele não tem capacidade de ser procurador do Estado. E, gente, foi totalmente o contrário. Primeiro, porque quando você chega com uma prova oral, o tratamento é totalmente diferente. A prova objetiva e discursiva, a prova discursiva um pouco menos, mas a objetiva você é tratado basicamente como mais um ali, um candidato, mais um número, é muita gente. Na discursiva não, já é um tratamento um pouquinho diferente. Mas na prova oral, você já vai ser chamado de doutor ou doutora, você já vai estar na frente de um examinador que te respeita. Então, assim, é uma fase muito, muito bacana, muito diferente. E eu sei que eu falo isso, e muitos alunos falam: professor, é legal para você que está dando aula, mas para a gente que vai fazer a prova é muito ruim. Mas não, gente, eu também passei por isso, eu sei como é a experiência. Eu sei que a gente fica assustado mesmo. Mas vocês vão ver que é a melhor fase do concurso. Eu quero que vocês, pelo menos, saiam daqui um pouquinho empolgados, como eu sou empolgado com essa fase do concurso. Para mim, é a melhor fase do concurso, é a mais divertida, é a que você consegue se ver como um advogado público. E eu passei pela primeira fase, pela primeira prova no Amapá, e eu tinha muita síndrome do impostor. Mas depois que eu passei, fui aprovado, exerci o cargo durante quase 4 anos. Quando eu fui fazer a AGU e eu cheguei na prova oral, eu já não tinha mais isso, porque eu pensava: poxa, eu já exerci o cargo, eu já provei que eu sou capaz de exercer esse cargo. Então, assim, qual que é a diferença entre o Kevin que fez PG Amapá e o Kevin que fez a AGU? Diferença, assim, de pessoa. Não tinha muita diferença, era a mesma pessoa. A diferença é que eu passei por uma experiência. E eu quero que vocês saiam daqui com isso. Se eu conseguir, e acreditem, gente, eu não conseguia falar, eu ficava nervoso. Lembra que eu falei para vocês, no começo da aula? O meu primeiro treino com um amigo, o primeiro treino da vida de prova oral, ele perguntou: o que é ato administrativo? E eu não soube dizer o que era ato administrativo. A gente precisou parar o treino, eu dei uma respirada, tomei uma água, fiquei nervoso, voltei e consegui conceituar. Mas, assim, é diferente, né? É normal que você sinta esse tipo de coisa. E por isso a importância desse quarto pilar, o treino diário. Treinar todos os dias, sem exceção, a não ser no dia do descanso, obviamente, caso alguém tenha um dia de descanso da semana, treinar diariamente. E como é que eu fazia esse treino? Como é que eu indico fazer esse treino? Você pode fazer esse treino, seja sozinho, se gravando, falando no espelho, mas especialmente se gravando. Por que treinar sozinho é importante? Porque nós somos os nossos maiores críticos, a verdade é essa. Eu não sei se vocês têm esse senso crítico como eu. Sempre fui muito exigente comigo mesmo. Então, se gravar e olhar, primeiro que você vai quebrar uma barreira de vergonha, né? Que a gente tem muita vergonha de se assistir, a verdade é essa. Então, além de quebrar essa barreira, você vai ver onde você precisa melhorar. Poxa, aqui eu tive um vício de linguagem. Aqui eu gaguejei. Aqui eu podia ter colocado uma outra palavra no lugar. Aqui eu não falei tão pausado, falei muito corrido. Aqui eu aumentei muito meu tom de voz, levantei meu nariz. Então, você gravando, você é o maior crítico, coisas que eu, como professor Thiago Minas, às vezes não vou ver, você vai ver. Então é super importante você fazer esse treino individual sozinho, seja no espelho, seja em outro lugar, mas especialmente se gravando.
E sabe uma coisa que me ajudou muito? Pode parecer besteira, gente, mas me ajudou muito e ajudou vários alunos que eu treinei. E assim, é clássico dessa fase a gente não conseguir conceituar as coisas. Então, por exemplo, se eu perguntar para você o que que é isso daqui? O que que é isso aqui? É um copo. O que que é um copo? E aí você não saber dizer, conceituar um copo. E a gente pode pensar, poxa, eu não sei conceituar um objeto. Como é que eu vou conceituar coisas jurídicas, né? Assuntos jurídicos. Então, uma técnica que eu utilizei, que eu li num livro e achei fantástica, para a gente aprender essa desenvoltura, é você começar a conceituar coisas que não sejam da sua área, no dia a dia. Então, por exemplo, eu estava passando em casa, olhava para uma cadeira e tentava responder para mim mesmo: o que é uma cadeira? Cadeira é um objeto feito a partir de um material sólido, que tem o objetivo daquilo, da tal. Eu sei que parece besteira, não faz sentido nenhum muitas vezes, mas isso vai instigando o teu cérebro a aprender a conceituar as coisas, a aprender a botar para fora aquilo que você sabe. E claro, essa é uma técnica só, e durante os nossos treinos de arguição, eu posso passar várias dessas técnicas para vocês. Nossos treinos coletivos também eu quero passar várias dessas técnicas para vocês, de acordo com a demanda. Aqui a gente não está tendo tanta interação, então não sei quais são exatamente as demandas técnicas de vocês, mas essa é uma das técnicas. Então, treinar diariamente é super importante, sozinho, ou você pode treinar também com outra pessoa. E aí, treinar com outra pessoa, você pode convidar colegas para treinar, chamar para treinar, se vocês estão na mesma cidade. Treinar pessoalmente é o melhor tipo de treino que tem, que você vai se expor, você vai estar diante de uma pessoa, igual ou muito parecido com o que vai ser num dia, mas também treinar online, marcar reuniões no Zoom, marcar chamadas. É super interessante você receber um feedback de quem está de fora. Poxa, amigo, eu acho que aqui você falou tal coisa, que você poderia ter substituído, aqui você gaguejou, aqui você soltou um muito longo, você não respirou antes de falar, só falando tá pausado. É interessante fazer esse treino com outra pessoa. Ou treinar com professores especializados, né? Que é o caso do treino, é o caso de outros cursos que existem. Então, eu acho super importante, super válido também você treinar com uma pessoa experiente. Eu mesmo, já tendo feito a prova oral, ter sido aprovado na Amapá, já dando mentoria de prova oral, quando eu fui fazer a AGU, eu fiz o curso de prova oral do próprio treino e eu fui até Brasília fazer um curso presencial, porque eu queria me expor novamente a esse tipo de treino, eu queria receber o feedback. Professor, eu acho desnecessário se expor dessa forma, eu sou muito recluso e tudo mais. Tudo bem, é o jeito de cada um. Mas eu quero te instigar mesmo, de fato, a tentar se expor o máximo possível, porque, como eu disse no início, tudo na prova oral é treinável. Até mesmo quando você não souber o que responder, quando vier uma questão muito difícil, existe técnica para isso. Não sei se vai dar tempo da gente falar disso aqui, mas existe técnica para isso, para você treinar, para você aprender a expor, mesmo quando você não sabe o que responder. Então, o treino diário é super importante. Sobre a questão do tempo do treino. Geralmente, as arguições com professores, por exemplo, é de 1 hora, mas a pessoa não fica 1 hora falando. Geralmente é meia hora, 40 minutos de arguição e tem um feedback. Eu acho que esse tempo é mais que suficiente. Se você estiver sozinho, meia hora, 20 minutos é suficiente, porque treinar, vocês vão perceber, não sei se vocês já começaram, mas o treino de prova oral é cansativo. Então, porque você não vai estar só escrevendo, você não vai estar só lendo, você vai ter que botar para fora, literalmente usar a musculatura do seu corpo, seja da face, seja aqui da garganta, seja do peito, mas você vai utilizar o seu próprio corpo e isso cansa, chega a ser cansativo. Então, como a gente já chega numa fase que a gente já está cansado, né, veio de uma prova discursiva pesada, geralmente a gente está mais cansado, colocar muito tempo de treino vai te deixar, né, com aquela estafa e acaba prejudicando o desempenho da sua preparação. Tá legal, meus amigos? Então, só revisando, 4 pilares de como e o que estudar para a prova oral. O primeiro deles, estudo horizontalizado, para a gente eliminar a possibilidade de reprovação, né? A gente já tratou bastante disso aqui. Estudo da banca examinadora e da própria instituição, ver os artigos, ver o que está sendo publicado, ver os pareceres da casa, ver quais os temas que estão sendo cobrados. Terceiro, um estudo dinâmico de provas anteriores, seja da banca, seja do cargo que você está estudando, mas é super interessante você estudar essas provas anteriores, inclusive as provas objetiva e discursiva do seu certame, porque a repetição de temas é muito, muito comum. E por fim, treino diário.
E aqui, meus amigos, eu enfatizo mais uma vez, é super importante esse treinamento diário, super, super importante. Vocês vão ver que no começo vai ser meio travado, no começo você não vai conseguir desenvolver muito, mas quando você for fazendo e for se aproximando do dia da prova, você vai estar muito mais bem estruturado. E nos nossos treinos e nos alunos coletivos, eu quero passar para vocês outras coisas dentro dessa parte de treino sobre como estruturar uma resposta, como responder perguntas fechadas, como responder a perguntas abertas, o que fazer quando você não souber a resposta, o que fazer quando der um branco, como se comportar diante de um examinador mais carrasco ou de um examinador bonzinho, como tentar identificar as cascas de banana durante a prova, tudo isso a gente vai tentar abordar nos aulões e nas arguições individuais. Tá legal? Sobre esses quatro pilares, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro sobre como e o que estudar, montagem do cronograma? Vocês têm alguma dúvida? Conciliar fases? Agora é o momento de vocês perguntarem sobre isso, que aí eu quero passar para um penúltimo tópico para a gente tratar aqui. Tem alguma dúvida, gente? Enquanto eu tomar uma aguinha aqui. Se não tiverem dúvidas, só deem um ok, só para saber se eu posso passar para o próximo tópico. Está tudo certo. Rafael, ok. Nenhum, ok. Então, eu quero acreditar que está fazendo sentido, né, gente? Então, ótimo. Espero que está sendo útil para vocês. Vocês estão gostando? Está fazendo sentido a aula? Ou não, o professor está muito genérico, não acrescentou nada. Está fazendo sentido? Estão gostando? O mais importante é vocês saírem daqui, gente. O meu objetivo é esse: uma nova visão de prova oral, da importância dessa fase, de conseguirem sair daqui e montar um esqueminha de estudo de vocês. É uma coisa mais dinâmica. Que bom, que bom. Gosto de receber esses feedbacks para a gente saber que não quero também perder o tempo de vocês aqui. Tá bom, gente? Um penúltimo tópico aqui para gente, também não quero tomar muito tempo, é sobre gestão do tempo e controle emocional. A gestão do tempo, não só do dia da prova, mas também a gestão do tempo de estudos. Por que isso é importante? Eu já vi muito candidato, muito aluno, que fica tão, vamos dizer assim, sobrecarregado com essa fase, que acaba não conseguindo organizar o tempo de estudo. Perdão. Então, assim, tenha um cuidado de tratar a prova oral com a importância que ela tem, claro, mas como mais uma fase do concurso, né? No sentido de, existe um cronograma a ser montado, existe conteúdo a ser estudado, existe uma forma de estudar. Então, tentem trazer essa objetividade, essa dinâmica, e aí montar o seu programa, montar o seu estudo. E aí, por que eu estou falando isso? Um caso muito emblemático para mim foi de um colega que, na época, a gente estava usando para o Amapá, e aí ele ficava mandando mensagem, né? Ele ficava ali, pô, aí fez vários cursos diferentes, não conseguia gerir muito meu tempo, acredito que o emocional dele estava um pouco mexido também com essa fase. E ele ficou tão assim desnorteado, vamos dizer assim, que no dia da prova, por exemplo, ia cair uma banca de direito empresarial. E assim, a gente sabia que era direito empresarial, mas no meio dos estudos ali, alguém tinha comentado num grupo desse de concurso que talvez a banca fosse cortar algumas matérias, entre elas empresarial. Mas a banca não cortou. Então, assim, a gente continuou com o cronograma de estudos e tudo mais. E no dia da nossa arguição, eu lembro que a gente foi na mesma turma de arguição, e aí a gente sentou e eu falei, pô, cara, eu tô. O único tema que eu tô mais inseguro é com relação a títulos de crédito, porque eu acho que são muitos títulos, existem leis esparsas, existem, né, leis internacionais e tal. E ele olhou para mim e falou assim: e vai cair empresarial? Então, assim, claramente foi uma falha na gestão de tempo dele, né? E era um candidato maravilhoso, um cara fantástico, mas faltou um pouco do controle dessa gestão de tempo de estudos. Então, quem estiver conciliando com o PG Paraná ou com outra prova, só tenha um cuidado de gerir bem o seu tempo de estudo de fato, eu sei que é difícil, eu sei que está puxado, mas tenta segurar mais um pouco a barra, porque daqui a pouco você vai sair dessa fase de concurseiro e você vai ver que vai dar tudo certo. Mas até lá, tenta segurar um pouquinho e gerir bem o seu tempo aí, tá bom? Considerando que a prova oral terá 30 minutos e cai em 5 matérias, você acha que são perguntas, quantas perguntas por matéria na PG Cuiabá? Boa pergunta, Juliana. Eu acredito que a formatação vai ser muito parecida com a AGU.
E aí vai depender muito mais do examinador do que um número fixo de perguntas. Por quê? Como é que é o espelho CESP? O espelho CESP/Sebrasp geralmente é assim. Existe a pergunta base ou principal e existem os subtópicos. Então, se você, quando te fizerem a pergunta principal, conseguir responder todos os subtópicos, às vezes nem tem a chamada repergunta. Então, foi uma pergunta só e você conseguiu abarcar. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que o examinador chega para você e diz, doutora Juliana, na verdade, acredito que vai ser parecido com a gente, vai ser até escrito, tá? Então, você vai pegar a pergunta escrita ali e às vezes a pergunta vai ter subtópicos escrito lá e às vezes é o próprio examinador que vai te fazer, mesmo se é braço, tá? Tá expresso no edital isso. Então, vamos dizer que você virou a pergunta lá e só tem uma pergunta, né? Virou o papel, só tem uma pergunta. O que é controle de condicionalidade? Tá? Só que vamos dizer que na cabeça do examinador, no espelho dele, o que ele quer falar, no final das contas, é sobre o controle de constitucionalidade de leis municipais. Você está numa prova de PGM, então, naturalmente, quando você lê controle de constitucionalidade, você já linka com o controle de constitucionalidade de lei municipal. E aí você vai dizer, excelência, controle de constitucionalidade é um método, e assim se vai e tal, foi criado em tal lugar, você tem só 5 minutos, não dá para devagar muito, e aí em determinado momento você fala, inclusive, no que se toca, no que tange, ao controle de constitucionalidade de leis municipais, é possível que tenha, através de institutos tais, é possível que haja, por exemplo, a DPF, ou não é possível, ou, enfim, você trata do assunto que ele quer falar. Você abarcou aquilo que ele tem no espelho, ele nem vai te fazer uma repergunta. Agora, vamos dizer que você perguntou o que é controle de constitucionalidade. Aí você vai dizer, ou está no papel, né? O que é controle de constitucionalidade? Você responde de uma forma simples. Controle de constitucionalidade é isso, isso, isso. E aí você não atingiu o espelho. Aí o que você vai fazer? Tudo bem, doutora. E sobre tal coisa? E aí ele vai te fazer outras perguntas. É claro que em 5 minutos, né, na verdade, 30 minutos, 5 matérias, se for calcular ali 6 minutos por matéria, é muito pouco, né? Então não vai dar tempo de ele aprofundar tanto. Muito parecido com a AGU. Então, é uma técnica que eu também utilizo para ensinar meus alunos a estruturar as respostas, que eu digo assim, imagina que quando alguém te faz uma pergunta, você é um comentarista lá do Dizer o Direito, né? Lembra como eles organizam a estrutura de comentários das jurisprudências? Eles geralmente colocam uma resposta, né, entre aspas, né? Colocam um conceito ali, geralzão do que se trata aquilo, e embaixo daquilo eles vão colocando, né, a natureza do instituto, o conceito, né, a discussão em si, depois eles concluem de novo. Então a prova era muito parecida com isso. Então você dá uma resposta principal, mas tem ali os subtópicos, geralmente que o examinador quer. Isso para perguntas estilo Sebrasp, tá? Geralmente espelha assim. Na FCC eu já vi muitas perguntas muito simples de, por exemplo, o que é um lançamento tributário? E o candidato responder isso, 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 acabou, tá certo, isso é aquilo que estava lá na lei. Tá bom? Entendeu, Juliana? Fez sentido aí para você? É basicamente isso. A gente está falando aqui sobre controle de tempo e é super importante esse tipo de pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas do dia da prova em si, gente, fique à vontade para mandar, tá? E aí, dentro dessa gestão do tempo, além de gerir o tempo para os estudos, agora eu quero falar de gerir o tempo no dia da prova. E como é que você vai saber gerir o tempo no dia da prova? Em primeiro lugar, treinando. Então, toda vez que você for treinar, coloca um cronômetro ali do lado. Por exemplo, eu calculo que vai ser 5 minutos por banca. Então, coloca um cronômetro de 5 minutos e aí você vai treinando falar os conceitos, responder as perguntas dentro desse tempo, a estrutura de resposta. E vai se gravando. Que aí, quando você analisar a sua gravação, você vai ver se conseguiu atingir aquele tempo, conseguiu estruturar sua resposta dentro daquele tempo ou não. E aí você vai adaptando. Com o tempo, o seu cérebro ele vai assimilando, vai conseguindo calcular mais ou menos o tempo de cada um. Na prova da FCC, os examinadores geralmente ficam com um cronômetro lá para eles. Na prova do Sebrasp, geralmente fica um fiscal de sala com as plaquinhas. Então, por exemplo, quando falta 5 minutos, quando falta 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, aí ele vai ficar levantando a plaquinha e aí você vai saber quanto tempo falta para você terminar. Mas com o tempo, você vai treinando tanto que você vai conseguindo gerir esse tempo de resposta e vai tendo mais ou menos na cabeça ali, você vai ficar contando os segundos, é claro, mas você vai estar tendo na cabeça ali mais ou menos quanto tempo que você está levando para responder cada pergunta e mais ou menos gerir. Então, é super importante essa gestão de tempo. Por que eu gosto de enfatizar isso? Porque eu já vi
candidatos perderem muitos pontos por não saberem gerir o tempo na prova. E aí, gerir tempo também tem a questão do bom senso. Eu já vi candidato que queria aprofundar tanto na prova oral, que ele falou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e no final não respondeu o que o examinador queria. E acabou o tempo dele. Então, assim, nem deu oportunidade para o examinador fazer repergunta. Então, é outra técnica que eu ensino. Se você não sabe ali o que está acontecendo, dá a parte conceitual e dê a oportunidade para o examinador te reperguntar. Isso em prova Sebrae. Prova FCC já é um pouquinho diferente, especialmente na PG Goiás. Você tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, porque às vezes você pega lá em Goiás um examinadorzinho um pouco mais carrasco, e aí você tem que saber jogar o jogo, saber ler a banca. Tudo isso a gente aprende, a gente vai poder falar nos aulões com mais propriedade. Tá bom, gente? Tem mais alguma pergunta com relação a tempo e a dinâmica em si da prova oral? Eu nem perguntei, acabei esquecendo, mas tem alguém de vocês aqui que não fez, que já fez prova oral? Ou todos aqui não fizeram prova oral? Coloca aqui no chat, por gentileza, gente, se vocês fizeram ou não prova oral, só para ter. Eu estou falando que às vezes você já tem até experiência, né? A gente pode compartilhar um pouquinho das nossas experiências aqui. Nunca fiz, nunca fiz. Então acredito que a grande maioria não fez, né? Nunca fiz. Acredito que a grande maioria de vocês nunca passou por uma prova oral, mas vocês vão ver que essa estrutura de resposta é totalmente treinável também, assim como a gestão do tempo. Então, com o trabalho, com dedicação, com treino, vocês vão alcançar totalmente. E aí eu falei gestão de tempo, e agora eu quero tratar bem rápido com vocês, já estou passando aqui de uma hora de live, você já deve estar cansado de me ouvir aí, mas eu quero tratar com vocês bem rápido. Tem mais algumas coisas aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Sobre o controle emocional. Então, eu sempre digo para os meus alunos que a prova oral é uma prova muito mais emocional do que jurídica. Eu não falo com relação à pontuação. É claro que a pontuação jurídica, se vocês forem analisar, corresponde a 60% a 70% da nota do candidato. Mas, em regra, não é isso que reprova. Mas a questão emocional pode sim reprovar o candidato, que muita gente não consegue se manter estável para o dia da prova, enfim, ou para estudar, ou fica muito nervoso. E existe uma condição, às vezes a pessoa tem uma condição médica, então o meu primeiro ponto é, se você identifica, se você sabe que tem alguma condição médica barra psicológica a ser tratada emocionalmente, procure ajuda de fato profissional, não tem vergonha nenhuma nisso, não tem, né, nenhum, é muito melhor do que ficar se automedicando e ter o risco. Lembra que eu falei para vocês sobre que uma das maiores índices de aprovação é por questão de medicamento? Então, procure ajuda mesmo. Eu mesmo fiz terapia, então, assim, ajudou demais, demais, demais a questão do controle emocional. Mas existe também, assim, para quem já não está nesse nível, existem também técnicas e práticas que você pode ter para um controle emocional para essa fase, tanto no dia da prova quanto na sua preparação para a prova. E eu sempre digo que assim, a preparação, estar bem preparado é o melhor remédio para o nervosismo. Então a melhor coisa que você faz, quanto mais preparado você está, quanto mais tranquilo que você está sobre aquele assunto, sobre aquele tema, mais suave fica, mais leve fica, você fica emocionalmente bem. É muito mais tranquilo eu chegar para vocês e perguntar para quando está falando o que é controle de constitucionalidade do que eu chegar para vocês e em direito, sei lá, financeiro e perguntar o que é empenho, ou direito empresarial e perguntar o que é título de crédito, enfim, você sabe o que é uma golden share, o que, que é, enfim, da lei de sociedade anônimas. Quando a gente está preparado, que a gente geralmente está em constitucional, administrativo, processo civil tributário, a gente fica muito mais tranquilo. Já em matérias mais difíceis, mais complicadinhas, a gente fica mais nervoso. Ou seja, quanto maior a preparação, também maior também o controle emocional. E aí entra a importância do estudo horizontalizado. Eu lembro que eu olhava o meu edital, bati o olho e vi um tópico ali que eu não sabia o que ia responder, e eu pensava, meu Deus, se cair isso aqui, eu tô ferrado. Então eu ficava muito nervoso com aquilo. Quando eu fui eliminando esses pontos do edital, mesmo que conceitualmente, foi me dando mais uma tranquilidade. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui é, fiquem tranquilos. À medida que vocês forem se preparando, à medida que vocês forem criando familiaridade
com a prova oral, com o estilo de prova, com a exposição de conteúdo falado, com a estruturação de respostas, gestão de tempo, vocês naturalmente vão ficando mais tranquilos. Ah, professor, não quer dizer que no dia da prova eu não vou ficar nervoso ou nervosa? Claro que não, a gente fica nervoso, né? É até bom que a gente fique. É até bom que a gente tenha um pouco de adrenalina para ativar ali a nossa memória, o nosso cérebro ficar. É bom que esteja. O que a gente não pode é ultrapassar os limites, né? De ficar tão nervoso ao ponto de não conseguir fazer uma boa prova. E ter esse controle emocional durante a preparação e no dia da prova é essencial, gente. Muitas vezes, os candidatos perdem pontos valiosíssimos por falta desse controle emocional. Então, gestão de tempo e controle emocional são essenciais na preparação. E é isso, meus amigos. Eu espero que tenha sido útil para vocês aqui. Eu queria fazer um treino com vocês aqui, caso alguém quisesse fazer, claro, mas a gente já ultrapassou 1 hora de aula e também não quero deixar muito cansativo para vocês. Mas eu quero abrir agora, se vocês ficaram com alguma dúvida. O Vitor falou que quer fazer o treino. Maravilha, Vitor. Então vamos fazer um treininho aqui de 5 a 10 minutinhos no máximo, para vocês verem mais ou menos a dinâmica e feedback. E aí depois aqui, se vocês aceitam ficar para assistir esse treino, e aí depois a gente abre para perguntas e respostas, vocês aceitam ficar mais uns minutinhos aqui com a gente? Eu tinha combinado 1 hora de aula, mas vamos lá. Quero assistir, quero. Opa, vamos lá então. Vitor, então abra sua câmera aí, meu amigo. Vamos fazer um treininho aqui rapidinho, só para vocês entenderem. É claro que Boa noite. PGM. Boa noite, Vitor, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela coragem e a exposição. É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui não tem muito o que recuar agora nessa fase, não. É se expor mesmo, a gente se colocar em posições confortáveis para a gente poder desenvolver. Deixa eu só pegar umas perguntinhas aqui. Enquanto isso, gente, pode colocar aqui no chat se vocês tiverem alguma dúvida sobre o dia da prova ou sobre alguma coisa da aula aqui que eu não falei, que enquanto eu pego a pergunta aqui para o Vitor, a gente vai respondendo. Você já tem alguma experiência de prova oral, Vitor? Você Zero. tem zero, tem facilidade de falar? Você tem dificuldade? Qual é, que é a tua experiência de oratória? Eu tenho facilidade. Eu sou bem comunicativo, mas assim, é bem diferente, né? Tenho facilidade de falar com o pessoal que eu estou acostumado a lidar. Em prova é bem diferente. Boa. Você é do Rio, ô Vitor? Sou. Sotaque entrega. Entrega. Mas faz parte. Inclusive, uma dúvida que alguns alunos às vezes perguntam sobre sotaque, né? Se acha que atrapalha e tal. E não atrapalha, gente, assim, só falando bem geral. O que atrapalha às vezes, tem alguém com sotaque tão forte que acaba tendo erro de português. E aí, claro que um dos pontos a ser avaliados é justamente a correção da língua portuguesa. Mas se não tiver nenhum erro, não tem problema nenhum. Vou pegar aqui meu banco de dados, Vitor. Então, a gente vai fazer o seguinte: fazer uma arguiçãozinha aqui de 5 minutos de perguntas e aí eu passo feedback sobre questões técnicas, tá? Beleza. Só para te dar uma direção, no dia da prova oral, vocês vão tratar os examinadores de excelência. Eles estão numa posição de autoridade, então toda vez que você for se referir ao examinador, bom dia, excelência, boa noite, excelência, boa tarde, excelência, pois não, excelência. É claro que você não vai ter que ficar falando excelência toda hora. É questão de bom senso mesmo, é uma questão de respeito, mas também tenta levar o mais natural possível. Beleza? Então vamos lá, vamos dar início aqui. Boa noite, doutor Vitor, tudo bem? Boa noite, excelência. Seja muito bem-vindo à sua prova oral, cargo de procurador. O senhor está nervoso, doutor? Está tranquilo? Tô tranquilo. Está tranquilo? Muito bem. Doutor Vitor, o senhor está na banca de Direito Constitucional e explique, por favor, o princípio da separação dos poderes
que está previsto expressamente na Constituição. Em sua resposta, comente sobre a atuação harmônica dos poderes executivo, legislativo, judiciário e exemplifique situações em que possa haver interferência de um poder sobre o outro, destacando os limites constitucionais dessas interferências. Perfeito, excelência. A lógica da separação de poderes, ela começa a surgir na história, principalmente através da superação da noção de uma monarquia absoluta. Através dos séculos, esse sistema foi sendo remodelado e hoje trabalha-se, na maioria dos sistemas constitucionais contemporâneos, com a noção de três poderes, sendo ele o executivo, o legislativo e o judiciário. Dentro dessa lógica, cabe salientar que o ideal de divisão estanque entre os poderes, segundo a qual cada um cumpre tão somente sua função típica, ele tem sido cada vez mais analisado como sendo ultrapassado, de forma que hoje cada poder possui sua atribuição típica. A atribuição típica do legislativo seria seu papel legiferante, de produzir as leis, de executivo, de cuidar da gestão da coisa pública, e do judiciário, de solucionar os conflitos sociais que surgem. De toda sorte, hoje trabalha-se também com a noção de papéis atípicos, de forma que cada poder também exerce outras funções, como, por exemplo, o Poder Judiciário cumpre funções executivas com a gestão do seu próprio patrimônio, e o Poder Administrativo, no mais das vezes, cumpre com um papel de julgador no âmbito administrativo, por exemplo, no PAD. O Poder Legislativo ele também tem um papel típico de julgamento, como no caso do impeachment, e tem um papel também de gestão do seu próprio patrimônio e dos seus próprios bens. Nessa lógica de superação de um papel de divisão estanque, surge a lógica da harmonia entre os poderes, além da separação entre os poderes. Assim, cada poder não só cumpre com suas atribuições típicas, mas também os poderes se correlacionam e se fiscalizam reciprocamente. Pode ser citado como casos desse tipo de interação o próprio controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário, o veto proferido pelo chefe do Executivo e também o julgamento pelo Senado Federal num processo de impeachment. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Pode falar de nada, excelência, ou pois não, De nada, excelência. excelência. Eu fico na É, dúvida. não, pode, tenta ser o mais natural dentro do respeitoso possível. Vitor, cara, você mandou muito bem, meu amigo. Muito bem, bem desenvolto, consegui entender tudo que você falou, todos os conceitos, você falou tudo correto. Não tenho que corrigir questão jurídica. Tá vendo como a questão jurídica, a gente sempre tenta, acha que não consegue desenvolver, mas a gente já tem conteúdo. A gente já tem um conteúdo preciso. Essa pergunta foi a pergunta de prova de advocacia pública. Então, assim, cara, vocês têm total capacidade. O Julião falou que arrasou, arrasou mesmo, cara, mandou super bem. Então, qual que é a nossa preocupação? É a questão não jurídica, porque o jurídico você já tem. E o não jurídico conta muito ponto. E é aqui que vocês vão se diferenciar. É aqui que a gente consegue se destacar. Então, vamos lá. Existem alguns pontos que eu quero. Assim, foi bem rápido, né? Claro que uma arguição de quase uma hora é muito melhor para a gente poder. Mas eu consegui ver algumas coisas aqui. Por exemplo, você usa um vício de linguagem muito comum em todos nós, que é utilizar os pronomes ele e ela antes de um conceito que você acabou de falar. Então, por exemplo, a Constituição Federal, ela diz que o Supremo Tribunal Federal, ele diz que. Então, quando a gente utiliza esse pronome nesse local errado, é considerado como erro ortográfico. Às vezes, não era um erro de português, às vezes os examinadores não percebem, mas às vezes eles percebem e aí descontam ponto por causa disso. Então, como a gente quer eliminar todas as possibilidades de perder ponto, só tem cuidado com esse ele e ela antes dos conceitos que eu acabou de falar. E como é que você vai eliminar isso? Respiração e fala pausada. Esse ele e ela, geralmente, a gente utiliza para emendar uma oração na outra. Então, percebe? A Constituição Federal, ela fala que o Supremo Tribunal diz, ele diz que a Constituição Federal afirma que
Tá, 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 tá. Aí você vai falar, o Supremo Tribunal Federal admite e tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, como é que eu faço isso? Uma respiração mais tranquila, uma fala pausada. A sua velocidade de fala é excelente. Só que por conta dessa falta de respiração entre as frases, você acaba emendando. Quer ver uma outra coisa que você faz que é super comum? É o chamado. Então, a Constituição Federal ela fala que você não fez muito, mas fez algumas vezes. Como é que eu resolvi isso? A mesma coisa. Respiração, fala pausado. A Constituição Federal afirma que, claro, que eu estou fazendo devagar aqui, a gente não vai no dia da prova, né? Mas só para te mostrar que é uma questão de dinâmica, de respiração. Isso é tudo técnico de oratória. Respiração e fala pausada. Outro ponto que eu quero destacar contigo é sobre estruturação de resposta. Muito legal que você trouxe o histórico da teoria de separação dos poderes. Mas só cuidado, você vai fazer PGM Cuiabá, né, que você falou? Não, vou fazer, se Deus quiser, né? Vou fazer PGA São Paulo, que não saiu o De São resultado Paulo, ainda. boa. Lá eles gostam dessa parte histórica mesmo. Só cuidado com a gestão do tempo, para não aprofundar tanto a ponto de você não entregar o que o examinador quer de fato. Então, sempre tenta estruturar a tua resposta de uma forma dinâmica, né? Como se fosse uma historinha bem contada. Então, entrega o que o examinador quer e embaixo você vai destrinchando a sua resposta sem fugir do tema ali, do que ele quer de fato. Olha, quando eu te perguntei, eu perguntei objetivamente. Falar sobre atuação harmônica e falar, exemplificar situações de interferência, destacando os limites constitucionais dessas interferências. Então, assim, se o examinador já te falou o que ele quer, entrega o que ele quer. Depois que você entregar o que ele quer, aí você pode expandir e falar de outras coisas. Beleza? Uhum. Vamos lá. Outro ponto que eu destaquei aqui, isso é uma questão de comportamental mesmo, cuidado com a posição das mãos. Então, muitas vezes você ficou assim, ó. Você ia ajeitar o óculos e ficar um pouquinho com a mão assim. Isso cria uma barreira entre você e o examinador e evita a chamada conexão com o examinador. É outra técnica que eu vou passar para vocês. Então, é super importante, nós como oradores, nos conectarmos um pouquinho para quem a gente está emitindo a mensagem para o receptor. Isso é super importante para estabelecer essa dinâmica da sua prova. Então, só cuidado com a posição das mãos. Tenta manter, não precisa ficar robótico, tá? Mas tenta manter a tua mão, imagina que ela está dentro de uma caixinha assim abaixo, mais ou menos abaixo do teu queixo. Que você pode utilizar suas mãos, é muito importante que você utilize suas mãos. Cuidado com símbolos, né, para não parecer uma coisa assim de simbologia com as mãos e tal. E também tenta não fazer, né, expandir demais também para não parecer que você está, tem que falar assim, né? É muita exposição e não ficar retraído. Então tenta falar de uma forma natural, é totalmente passivo de você falar assim. Enquanto o Supremo Tribunal tem esse posicionamento, o STJ tem esse posicionamento. É totalmente aceitável, é dinâmico. Não quero que vocês fiquem robóticos, muito pelo contrário. Vocês fiquem o mais natural possível para o dia da prova, mas só cuidado com com a mão no rosto e tal. Outra coisa que eu percebi, você estava balançando a cadeira, balançando o pé? Tá, Eu balançar? Então, tá. vão me tirar ponto por causa disso, professor, que eu estou balançando o pé? Obviamente que não. Mas você quer mostrar uma segurança no dia para o examinador. Então, tem cuidado com movimentos repetitivos. Tem gente que bate o pé, tem gente que fica batendo a mão, tem gente que bate a caneta, enfim. É normal que isso aconteça. Isso é sinal de nervosismo, é totalmente normal. Mas tenta dar uma respirada quando você sentar, se acomoda, fica tranquilo. Se a prova for sentada, é claro, eu não sei se São Paulo é sentado na tribuna, mas se for sentado, te acomoda, fica tranquilo, dá uma respirada e só analisar, pô, não vou ficar batendo meu pé aqui, porque eles percebem, parece, dá uma sensação de nervosismo e é importante que você demonstre a segurança. Vamos lá. Por último, que eu, além do tentar falar de fato mais pausado e dinâmico. Então, percebe que quando eu fiz essa exposição de aula, em alguns momentos eu falei um pouquinho mais baixo, falei um pouquinho mais tranquilo, mas em alguns momentos eu tive que enfatizar a minha resposta, eu tive que botar minha voz para fora. Então, tenta achar um equilíbrio entre falar de forma suave e também enfatizar, principalmente nos pontos que você sabe que é correto. Então, por exemplo, existe a separação dos poderes, é importante destacar que o poder legislativo tem uma atuação típica e existe uma atuação atípica, então deixa bem destacado aquilo que você está falando. Não precisa ser agressivo, não precisa ser, mas tenta trazer uma dinamicidade para a tua apresentação. Isso demonstra a segurança do candidato. Ah, professor, e aí por que isso é importante? Porque a exposição de conteúdo, coesão, coerência, exposição, tudo isso é contado
na parte não jurídica. Então, é super importante. No mais, você mandou super bem. Mais uns treinos aí valendo. Tenho certeza que você vai chegar voando para essa prova. É claro, como eu disse, fiz uma pergunta de direito constitucional, uma pergunta que você tem total, né, domínio, tranquilidade. Eu não sei de cabeça todas as matérias de São Paulo, mas talvez eu sei que lá, por exemplo, cai empresarial público. Então, Uhum. talvez eu te peça uma pergunta específica da lei lá de empresas estatais, né, sobre, por exemplo, como é composto o comitê de uma sociedade, de uma sociedade de economia mista. Talvez se fosse um pouquinho mais confortável, né, a não ser que você tenha muita familiaridade com o assunto. Então, é uma coisa que provavelmente você não ia ter tanta desenvoltura. E aí, no treino, você vai sabendo também desenvolver mesmo, ter essa mesma desenvoltura, mesmo quando você não tem familiaridade com a pergunta ali, com o assunto. Beleza? Eu tenho uma dúvida. Claro. Eu tenho mania de quando eu sento cruzar a perna. Isso é ruim? Então, não necessariamente é ruim, mas cruzar você fala embaixo, né? Não é dobrar a perna em cima. Ou é É, dobrar a perna em é cima? dobrar em cima. Então, isso aí já não é tão adequado. Porque Aham, já demonstra estar muito despojado. Então, lembra que entendi. você vai estar no ambiente formal. E, inclusive, eu vou ter falado isso que quando eu fiz a prova PJ-MAPA, eu vi um candidato que ele não só cruzou a perna, mas ele cruzou por baixo, assim. Sabe quando a gente senta na sala de casa e cruza a perna por baixo, assim? E aí eu vi que o examinador percebeu, sabe? Ele ficou totalmente desconfortável. O examinador ficou desconfortável. Porque você está Uhum, no ambiente formal, você está ali como procurador do Estado, né? Então, você está fazendo as vezes de procurador do Estado, então tenta sentar, não precisa sentar durão, assim, com bótico e tal, não. Relaxa, mas tenta pelo menos não cruzar em cima as pernas. Cruzar embaixo, assim, não vejo um problema grave, não é grave, mas tenta firmar os pés no chão. uhum, Tem uma técnica que eu falo nas minhas aulas, que é sobre o quanto o corpo da gente fala. E o ser humano, ele demora menos de um segundo para realizar um julgamento. Então, quantas vezes a gente não passa isso no dia a dia, né? A gente bate o olho em alguém, pô, esse fulano aí é aquele famoso, né? Não foi com a minha cara, né? Então, assim, a gente julga muito rápido. E o examinador é um ser humano. Então, pô, se você chegar lá e cruzar a perna por cima, pô, esse cara tá pensando que ele tá o quê? Na sala da casa dele? Não, ele tá aqui numa prova de procurador do Estado. Então, para evitar esse tipo de coisa, tenta firmar os pés, né? Bota as mãos em cima da mesa, se tiver uma mesa ou na tribuna, e falar de uma forma bem. Inclusive, uma dica para vocês: hoje eu vi uma reportagem, na verdade, um vídeo bem rápido, acho que foi a ministra do STJ, não sei se foi a Nancy, que um advogado foi fazer uma sustentação oral no STJ, um advogado bem novo, cara, e ela super elogiou ele. E se você analisar a exposição dele, eu acho que está no Juris News, nesses sites de notícia jurídica, todos apareceram. Inclusive, eu acho que ele é do Rio de Janeiro. Cara super novo, mas o que ele fez? A apresentação dele, a sustentação oral dele. Foi super tranquila, super natural, super dinâmica, falou de forma pausada, de forma clara, não utilizou palavras rebuscadas, não ficou. Não, ele expôs ele o que ele queria, entregou para os, entre aspas, examinadores, né, que são os ministros, o que eles precisavam saber, encerrou a questão dele e sentou. E a ministra, nossa, teceu elogios assim de forma. Ela falou assim, nós voltamos a ter esperança, né? Então, foram coisas bem fortes que ela falou. Então, para você ver que não precisa ser aquela apresentação robótica, rebuscada, prolixa, mas uma apresentação natural que demonstre firmeza, tá? Então, sempre tenta lembrar disso. Mais alguma dúvida, Vitor? uhum. Aproveita que você está tendo uma mentoria individualizada aqui. Por enquanto são essas. Você contou bastante coisa, eu anotei aqui. Por enquanto são Gostou? essas. Foi útil para ti? Ah, uma dúvida que eu tive até agora nessa arguição. Quando eu termino a resposta, eu fico em Aham. silêncio ou eu dou sei lá, alguma sinalização verbal de que eu terminei? Entendeu? Tá, perfeito. Perfeito. Isso é uma dúvida muito comum. Tem candidato que fala assim, e essas são minhas considerações. Só que Uhum, assim, pensa que se o examinador tiver uma repergunta lá, né, guardada para ti, por exemplo, imagina que você não tenha falado sobre limites constitucionais da interferência entre os poderes. Eu estou com essa pergunta guardada, você não falou. E você fala assim, essas são minhas considerações, o que o examinador vai dizer? Beleza, então encerrou. E aí você perdeu a oportunidade de ele complementar.
Então, o que eu Uhum. sempre indico para os meus alunos? O fechamento da sua resposta tem que ser um fechamento dinâmico e natural, sem necessariamente você fechar a porta na cara do examinador. Então, por exemplo, você vai encerrar a sua resposta e tá lá. E como é que você vai encerrar naturalmente? Com respiração, fala pausada, vai diminuindo um pouco a velocidade da sua fala e encerra. Por exemplo, a separação dos poderes está prevista na Constituição Federal. Encerrei. Ficou bem claro que eu encerrei minha resposta. É diferente, por exemplo, se eu falar assim, a separação dos poderes está prevista na Constituição Federal e eu parar. Parece que eu vou continuar, não é? Mas tem muita gente Uhum. que termina a fala assim. Às vezes eu fico naquela dúvida. Ele terminou ou não terminou? E aí se eu falo, por exemplo, e essas são minhas considerações? Pronto, o examinador, se ele tinha alguma coisa para me perguntar, ele não vai. Vai ser essas são as considerações dele, fazer o quê, né? Vamos pro próximo. Então, assim, o encerramento tem que ser de forma mais natural possível e sem necessariamente ter um fechamento de efeito, sem necessariamente ter uma frase, alguma coisa ali robótica, ensaiada. Não, encerra como se estivesse fazendo uma exposição normal para um amigo, para um colega da área jurídica, encerrou de forma natural e deixa a porta aberta para o examinador. O que que acontece quando eu não sei, isso é uma técnica que eu fiz e deu muito certo, quando eu não sabia muito bem a resposta, eu sabia que eu não ia entregar o que ele queria. Então, eu fazia ali minha desenvoltura e tal, e finalizava assim. E fico à disposição de Vossa Excelência caso haja alguma repergunta. Porque já dava o recado para ele, e é uma coisa que eu quero passar para vocês nos alunos, que é a técnica de conexão com o examinador. Eu fazia ele entender. Eu não sei exatamente o que você quer saber, mas eu quero lutar pela resposta. Eu quero lutar para conseguir esses pontos. Então, se você me der mais uma chance, eu quero tentar. E aí você vai falando assim, eu fico à disposição de Vossa Excelência para eventuais perguntas. E aí geralmente tinha. Tudo bem, doutor, o senhor falou sobre isso, mas e tal coisa? Aí eu geralmente lembro, ah, sim, então desse fato eu sei. Pois bem, excelência. Então, com relação a esse ponto, tem isso, isso e isso. Então, evita fechar a porta na cara do examinador. E se você não souber mesmo, resposta, aí que você vai deixar a porta um pouquinho aberta para ele, mas sempre de uma forma bem natural e dinâmica. Beleza? Beleza. Ficou claro? Mais alguma dúvida, meu amigo? Por enquanto são essas. Me conta só essa. Beleza. E vocês aí, gente, que gostaram da arguição, gostaram do feedback, estão assistindo, ficaram assustados, ficaram mais confortáveis? Me contem um pouquinho aqui para a gente poder encerrar nossa aula. Foi ótimo, excelente. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu espero que vocês saiam daqui um pouquinho mais leves com relação à prova oral, um pouquinho mais empolgados. E saiam daqui para montar um cronograma legal de estudos com essa base que a gente conversou. E, claro, se vocês quiserem se juntar a nós na preparação, a gente está lançando esse curso, tanto para a PGM Cuiabá quanto para a PGE Goiás. São Paulo ainda não tem data, então a gente vai segurar um pouquinho. Mas eu também convidei 3 amigos para participar com a gente desse curso, que são 3 amigos que eu considero assim geniais, né? Eles são, vocês vão ver lá no card que foi feito, são multi-aprovados também, todos da advocacia pública, tem advogado da União, procurador federal, procurador do DF, com super aprovações assim fantásticos. Treinei com todos eles para provas orais, então sei o nível que eles estão. Todas essas técnicas, tudo que eu falo aqui, eles estão muito bem alinhados. Então, eu espero de fato ver todos vocês e nossos alunos. Se tem projeto para lançar para São Paulo, Vitor, a nossa ideia é que sim, mas vai depender muito do cronograma de São Paulo. Então, se a gente ainda tiver, por exemplo, a gente só consegue atender 12 alunos para isso individual, porque enfim, nós queremos fazer arguições individuais, então vai ser só o professor e o aluno ali durante uma hora. Cada aluno vai ter 3 encontros e vão ser 3 professores diferentes, então você não vai ficar só com um professor, você vai ter uma hora com um, uma hora com outro, uma hora com outro, em dias diferentes. Então, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas assim, a gente faz com o maior prazer. Eu acho que vale a pena. E aí, se dentro desse cronograma sair São Paulo, né, com a data, a gente já estiver encerrando PGM Cuiabá e PGE Goiás, a ideia é que sim, vou conversar com a Yasmine, ela que determina essa parte, mas a ideia, o nosso objetivo é ajudar o máximo de pessoas possível, muito além de curso aqui, muito além da parte empresarial, a gente tem o maior prazer de ajudar, é uma coisa que eu tenho
Tem time como propósito é ensinar, tanto que eu tenho, não sei se vocês já seguem, mas eu tenho um Instagram, kevincunha.prof, que eu divulgo lá várias coisas sobre prova objetiva, discursiva, oral, cronogramas, enfim, então eu faço isso com o maior prazer. Mas, resumindo, a ideia é que sim. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar a nossa aula. Mais uma vez, quero. Professor, Opa! eu tenho uma dúvida. Oi, Peraí, só um Kevin, pode pouquinho. falar. À vontade. Peraí que eu vou ligar a câmera. Tá ótimo. Apareceu? Não, né? Ainda não, Kézia, não tô vendo. Eu acho que tá com problema, alguma coisa assim. Mas eu vou fazer a pergunta. Tá, fica à E vontade. eu sou PDD e eu Uhum, tenho, como o senhor já está percebendo, uma dificuldade de fala. uhum, O que eu queria saber é, o senhor já treinou alguém com uma dificuldade de fala? uhum, E o senhor conhece alguma fonoaudióloga especializada em concurso? O que o uhum. senhor me indica? Perfeito, Kézia. Eu não treinei ainda nenhum aluno com dificuldade de fala, mas eu conheço um advogado da União que tem dificuldade de fala. Eu não vou lembrar o nome dele agora, Kézia. Se você quiser pedir meu telefone, meu WhatsApp para Yasmine, não sei se você tem contato dela, eu posso tentar encontrar. Ele tem uma. Eu já vi algumas vezes ele contando como foi a experiência dele. Mas já te adianto que as bancas examinadoras, com quem tem dificuldade de fala, não tem problema nenhum no sentido de julgamento da nota. Não sei se isso te preocupa, mas eles analisam e eles entendem, sabe, cada situação. Então, não sei se é algo que te preocupa, mas eu sim, eu indico, se você já não tem, a procurar sim uma ajuda profissional para te deixar mais confortável. Não é nem tanto pela banca em si, porque a banca examinadora de todos os concursos, eles são super compreensivos, sabe? Todas as vezes que eu ouvi falar com relação ao PDD, tudo tranquilo, não teve nenhum problema. Mas para você ficar mais confortável mesmo, né? Eu não sei se é algo que te deixa um pouco nervosa com relação a isso, mas eu não tenho agora para te indicar um fonoaudiólogo específico. Mas tenta, depois você me manda mensagem que eu vou tentar entrar em contato com esse colega que ele pode indicar para gente. Pode ser? Tá bom, muito obrigada. Eu até faço Nada. eu até faço fonoaudióloga, mas não é Uhum. específico para concurso, né? É geral, né? Aham. Claro que Sim. ajuda, mas é bom Uhum. dar uma dica mais específica, né? Mais Mas se o específica. senhor puder passar esse contato, eu agradeço. Maravilha, mas continua com a fonoaudióloga. Mesmo comum vale muito a pena. Eu acredito que não vai diferenciar muito para o concurso, porque o concurso em si, quer dizer, como eu estou falando aqui, você tem que trazer a maior naturalidade possível dentro dessa formalidade, sabe? De prova. Então, a formalidade você consegue treinando com os professores, com os colegas, né? Você tem todo o conhecimento jurídico para estar aqui. Então, continua. E aí, se a gente conseguir o contato mais específico, a gente passa, com certeza. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Nada. Prazer todo meu. Então, gente, agradecer de coração vocês terem participado aqui. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, estar nesse curso que vai por vir. Espero que vocês gostem, que entrem lá. E um grande abraço. Contem comigo. Pode pegar meu contato com a Yasmin se quiserem. E bons estudos. Tá bom, gente? Até mais. Vou encerrar aqui a nossa aula. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau.